sou eu, Marcela, professora de História, trabalho também com Filosofia e Sociologia, mas no nosso encontro de hoje a gente vai estudar, vai aprender um pouquinho mais sobre a Grécia Antiga, tá bom? Qual a importância da cultura grega, quais são as contribuições, né, o legado, as heranças que essa sociedade deixou para a nossa sociedade hoje. Então, vem comigo, vamos começar com bastante perguntas, com bastante animação aí para mais uma semana de estudo, combinado? Então, para vocês aí, ó, quem precisar, quem quiser aprofundar, é muito importante a leitura do seu livro didático, do seu material. A gente está trabalhando com o capítulo 5, veja aqui comigo, ó, capítulo 5, o volume 2, tá bom, pessoal? Quais são as páginas de referência para os estudos de vocês? A página 2 até a página 15. Combinado? Então, fica aí a referência para vocês aprofundarem, para vocês lerem e poderem entender cada vez mais e melhor sobre aquilo que a gente vai discutir no nosso encontro de hoje. Para a gente começar de uma forma bem leve, bem tranquila e recomeçando mais uma etapa dos estudos de vocês, eu convido vocês a olharem essas duas imagens que tem na tela. Em uma que faz parte do ponto de partida, a abertura do seu livro, do seu capítulo lá da unidade relativa à Grécia Antiga, já trabalhando aí mais focado no aspecto da cultura e sociedade, porque vocês já trabalharam em outras aulas, em outros momentos sobre a formação das cidades gregas, a polis grega. Então, hoje a gente vai aprofundar mais especificamente no aspecto cultural e social, que estão juntos, que estão atrelados, tá bom? Se vocês olharem nessa imagem, que faz parte, portanto, da abertura do seu capítulo, o que vocês podem ver aqui? Ó? À esquerda, a gente tem um atleta, né? É um homem ali que fez parte, é uma imagem, uma foto que fez parte dos Jogos Olímpicos de 2016, os últimos Jogos Olímpicos que a gente teve, realizado na minha cidade, que é o Rio de Janeiro. Eu, inclusive, estava lá presente, pude ter a oportunidade de assistir algumas competições esportivas, e aqui do outro lado, né, ao lado, melhor dizendo, a gente tem uma cópia, né, produzida, uma escultura em mármore, que faz parte do Museu Nacional Romano, né, na cidade de Roma, que também está representando o quê? Um atleta, né? Mas o que isso tem a ver com Grécia Antiga? Com certeza vocês estão me perguntando aí, professora, mas qual é a relação disso com o tema da Grécia Antiga? Eu acho que é uma resposta bem fácil, né? A gente vai trabalhar um pouco, não apenas, mas um pouquinho, sobre os Jogos Olímpicos. Como vocês devem saber, devem se lembrar, já devem ter ouvido falar, essa é uma tradição que vem da onde? Da Grécia Antiga. Aqui, por outro lado, eu trouxe uma notícia muito atual, que foi publicada aí no dia, acho que no último dia 24 de março, agora, recente, mês passado. E o que essa notícia está falando? Olimpíada de Tóquio é adiada para 2021 por causa do coronavírus. Qual é a relação que vocês podem estabelecer entre essas duas imagens, pessoal? Uns segundinhos aí para vocês olharem em profundidade essas imagens. Em uma a gente tem um atleta que fez parte lá dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, na outra a gente tem uma escultura, e à minha direita aqui a gente tem uma notícia de um jornal, né, online, publicada recentemente, falando justamente do adiamento dos Jogos Olímpicos. Então, como é que a gente relaciona passado e presente? Né? Quais são os impactos aí que o mundo, o Japão mais especificamente, mas o mundo todo está vivendo em função desse adiamento dos Jogos Olímpicos? Né? Me interessa no encontro de hoje a gente pensar, então, passado, presente. Né? Quais são as contribuições que a sociedade grega, ou que a civilização grega deixou para a gente hoje? Os Jogos Olímpicos são um exemplo, mas a gente vai ampliar um pouquinho esse olhar e ver outras, né, diversificadas aí, contribuições culturais e sociais. Beleza? Tranquilo até aqui, não é, pessoal? Então, andando mais um pouquinho, caminhando mais um pouquinho junto com vocês, eu trouxe lá do material do livro didático algumas partes, alguns trechos aqui para ajudar vocês nesse processo de leitura, que eu sei que às vezes dá aquela cansada, aquela preguiça um pouquinho da gente ler. Então, vamos ler juntos para que a gente possa aprender mais e melhor, beleza?
Cultura e contato com outros povos. No capítulo anterior, né, como vocês estudaram, você viu diversos aspectos da Grécia Antiga, né, que localizadas, portanto, lá na Península Balcânica, as cidades-estados gregas exerceram influência em diversas regiões em torno do mar Mediterrâneo. Até aí, bem tranquilo, já vimos sobre isso. Apesar da autonomia política e econômica, as cidades-estados gregas mantinham algumas semelhanças culturais. Por exemplo, a religião politeísta. Congela a cena. O que é politeísmo mesmo? Politeísmo é a crença em vários deuses, né? Como o nome diz, poli, muitos deuses. Ok. E uma relativa unidade linguística. Esses fatores culturais são estudados nesse capítulo. Já tinha dito isso para vocês, né? Essa unidade, na aula de hoje, a gente vai focar, não vamos dar conta de estudar tudo, por isso a gente diz para vocês e reforça que a leitura do material completa é muito importante. Navega lá pelo Positivo On, dá uma olhada nos materiais que tem, o livro de atividades, a gente vai na nossa live fazer esse gancho, fazer essa ponte aí com o nosso livro de atividades, resolver juntos algumas questões, de forma que vocês possam aprofundar e não ficar com dúvida em relação a esse conteúdo, beleza? Tá, mas se a gente vai discutir sobre cultura e sociedade, o que eu posso dizer, o que eu posso resumir aqui para vocês em relação à sociedade grega? Primeiro aspecto ali, que essa sociedade grega, ela dividia-se entre um grupo de homens ricos, geralmente, né, que eram, portanto, proprietários de terra, e os descendentes dos fundadores das cidades. Um grupo de homens livres, constituído por proprietários de pequenas extensões de terra, além também, como o livro pontua, dos artesãos, comerciantes e, por último, um terceiro grupo, galera, terceiro grupo ali, formado pelos escravizados e pelos servos, beleza? Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, a gente falou ali dos homens ricos, que normalmente ou geralmente eram proprietários de terra, tinham essa descendência em relação aos fundadores dessas cidades-estado, né, que a gente chamava polis. Tinha também, então, esse grupo de homens livres, beleza, mas e aí? E quem que a gente não falou até o momento? Olha bem essa imagem que eu trouxe aqui abaixo do texto, tem uma imagem. São 1, 2, 3, 4, 5 figuras presentes, né, sendo representadas aí nessa imagem. O que essa imagem está trazendo para a gente de informação? Quem vocês acham que está sendo representada? Eu já estou dando uma pista aqui na minha pergunta. Esse é um desafio muito fácil, né, galera? Um desafio, assim, molezinha, só para a gente começar a esquentar a nossa aula de hoje. São as mulheres, né? Por que eu disse que é um desafio fácil? Porque se eu for ali, quem está sendo representada, eu já vou entender que são as mulheres, né? Então, a gente falou ali dos grupos de homens ricos, né, dos escravos, dos servos. E o que a gente teria a dizer especificamente sobre as mulheres? Então, meninas, venham comigo aqui, ó. Vamos aprender mais um pouquinho. As mulheres gregas, em geral, elas não tinham direitos políticos, beleza? Elas passavam a vida toda sob a tutela, né, ou sob a proteção de um homem da família. Primeiramente, o pai, depois o seu companheiro, o marido, e na falta do pai ou do marido, de algum deles, né, outro parente próximo. Na sociedade de Atenas, ateniense, a vida das mulheres era como, pessoal? Era reclusa e submissa. Já em Esparta, que vocês já estudaram sobre Atenas e Esparta, as mulheres viviam de uma forma um pouco diferente. Nessa cidade-estado, qual cidade, galera? Esparta, que tinha como ideal formar bons soldados para o exército, as mulheres, genitoras dos futuros soldados, genitoras, né, aquelas que iriam gerar, né, os futuros soldados, passavam também por uma preparação física. Por quê? Porque se acreditava que a saúde e o vigor corporal da mãe seriam, então, transmitidos aos filhos. A ausência do homem em treinamento militar fora de Esparta ou participando de guerras, que vocês também já estudaram, também favorecia a atribuição de responsabilidade às mulheres espartanas. Assim, elas assumiam os cuidados da casa e de criação dos filhos homens,
até que eles completassem 7 anos. A partir dessa idade, os meninos ingressavam no treinamento militar e ficavam sob a tutela, né, sob a proteção, conforme a gente já explicou o termo tutela, do Estado espartano. Então, pessoal, muito importante quando a gente for estudar sobre a sociedade, sobre a contribuição cultural, né, como que era dividida essa sociedade? Será que era igual à nossa? Quais são os aspectos que são parecidos ou semelhantes? Quais são os aspectos que são totalmente diferentes? Né? Em quem a gente vê aqui um grande destaque, a figura do homem. Né? Mas isso significa que não existiam mulheres? Claro que existiam. E como é que elas eram tratadas? Então, tá aí a resposta para vocês. Galerinha, outro assunto que é muito trabalhado quando a gente estuda sobre Grécia Antiga, meus alunos da escola amavam esse assunto. Eu tinha alunos que eram, assim, feras da mitologia, e eu tenho certeza que entre vocês aí, a gente também tem uma galera que sabe muita mitologia. Mas, assim, o que é mitologia? Né? O que a gente está falando? A mitologia grega, a mitologia romana, mas o que é isso exatamente? A mitologia tem ali para vocês um resuminho, né? Tá sempre entre aspas, tá, galera? A gente usa as aspas quando é uma citação, é uma expressão que não foi produzida pela gente ou pelo autor do material didático, mas sim por outra pessoa, tá? No caso ali dos pesquisadores. O que são, né? O que quer dizer mitologia? Mitologia são fábulas narrativas puramente fictícias, em cuja base encontramos o sobrenatural, portanto, aquilo que é sobrenatural, né? Os fenômenos da natureza ou também os acontecimentos históricos de uma forma um pouquinho alterada, tá? É importante que a gente entenda o conceito para que a gente possa compreender, né, um pouquinho mais sobre os deuses, né? Aqui a gente não vai ter tempo de aprofundar, mas na nossa live a gente vai resolver uma questão sobre isso. Então, assim, bora pesquisar, vamos atrás dessas informações. Quem gosta aí de mitologia, quem não gosta, pesquisa também. Quem sabe você passa a gostar a partir de hoje. Né? Então, os relatos da mitologia grega contam que os deuses gregos eram muito parecidos com nós, humanos, né? Tanto no aspecto físico, na forma física, quanto na maneira de agir. Portanto, as suas ações também tinham o quê? Semelhanças com as ações dos seres humanos. Os deuses, será que eles sentiam tudo que a gente sente? Pensa aí. Pensa no momento que você fica assim com muita raiva, que você fica triste, que você fica surpreso, alegre, contente. Então, todos esses sentimentos, essas sensações que são atribuídas a nós, seres humanos, também se diz nos estudos aí da nossa aula de hoje, da cultura grega, que os deuses também sentiam ciúme, também tinham lá seus momentos de raiva, de paixão, de inveja, né, uns dos outros, e também algumas vezes até mesmo dos mortais, né, de nós mortais. Eles, os deuses, também brigavam entre si e trapaceavam, tentando obter o quê? Vantagens. Então, galera, eu deixo o convite, eu sei que eu falei aqui muito rápido, mas esse assunto é maravilhoso, tem vários subtemas, tem vários conteúdos aí, a galera que é fera aí nessa discussão, para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa pesquisar mais, ok? E que mais? A gente, então, já falou um pouquinho dos Jogos Olímpicos, a gente falou aí, até mesmo pensando na nossa sociedade hoje, né, que está vivendo essa pandemia do coronavírus, e a gente quer muito que isso passe logo, para que a gente possa voltar às nossas aulas, voltar à escola, voltar à nossa vida aí, de lazer também, que é muito importante. E por falar em lazer, né, cultura grega e lazer, eu trouxe outras perguntas aqui para vocês. Eu vou puxar um pouquinho a tela para questionar o que será que a gente vai falar agora. Por essas imagens, por essas perguntas, por essa tabela que está aí na sua tela, falando da tragédia, falando da comédia. Será que vocês já conseguiram pescar, adivinhar o que a gente vai trabalhar? Teatro, ou teatro, né? Porque eu, com o meu sotaque aqui de carioca, eu falo, fui no teatro. Não, não é ti, é te. Né? Senão nossos professores aí de língua portuguesa vão ficar bravos comigo aqui. É teatro, né, galera? Qual é a relação da Grécia Antiga com as manifestações culturais, especificamente com o teatro? Vocês já foram ao teatro?
né? Eu sei que tem muitas cidades aí, Brasil afora, que a gente não tem essa facilidade, né? Que a gente não tem salas de cinema, que a gente não tem palcos, né, de espetáculos, mas uma peça de teatro ela também pode ser realizada na rua, na praça, né? Então, eu queria que vocês agora, nesse momento, que vocês fechassem aí os olhos de vocês e tentassem imaginar, na verdade, tentassem se lembrar qual foi a última peça que você viu? Qual foi a sua peça favorita? Você consegue se lembrar, né? E olha, eu vou falar uma peça muito legal que eu assisti, se chama, baseada numa obra da autora Ruth Rocha, que se chama Marcelo, Marmelo e Martelo, uma peça infantil e que eu gostei muito, né? Porque ela vai retratar sobre esse universo da infância, que eu particularmente gosto muito. Mas eu queria que vocês agora fizessem esse movimento. Tenta pensar, tenta se lembrar aí com os olhos fechados. Qual foi a última peça que você viu? Quem já teve a oportunidade de assistir? E o que ela contava? O que ela narrava? Era um drama? Era uma comédia? Tragédia? O que estava sendo retratado nessa peça? Tá? E aí, galera, qual é a ponte, então, com o que a gente está discutindo sobre a cultura grega? Trouxe essas duas imagens. A primeira ali vocês podem observar as feições, né? Ali o rosto que está sendo interpretado na imagem. E aqui embaixo a gente tem um exemplo do teatro na polis grega, né, no formato, não sei se vocês já viram, eu já vi, a gente chama de anfiteatro, né, que tinha uma acústica muito boa para poder os participantes, os espectadores, ouvir com atenção. Né? Então, na Grécia Antiga, a gente trabalha sempre nessa discussão, nessa compreensão desses gêneros diferentes, a tragédia e a comédia. Mas qual era o objetivo? A tragédia ela representava a luta, né, corajosa do herói contra o seu destino, e geralmente seu final é infeliz, é trágico. Né? Autores, pessoal, referência aí para pesquisa, grava esse nome: Sófocles, Ésquilo e Eurípides. Vou repetir, porque eu sei que são de nomes difíceis. Sófocles, Ésquilo e Eurípides. Fica a dica aí para vocês pesquisarem mais. Quem são esses autores? Qual a importância que eles tiveram? Na comédia, por sua vez, visava muitas vezes satirizar, né? A sátira, trazer uma ironia. Sabe quando hoje a gente tem alguns memes? Com certeza vocês já viram memes que fazem críticas, que fazem uma sátira. Então, é por aí. A comédia ela visava muitas vezes satirizar estadistas e intelectuais da sociedade ateniense. Principais autores: Aristófanes e Menandro. Aristófanes e Menandro. Beleza? Então, fica a dica, ó. Tem vários nomes, só aqui, rapidinho, eu citei 5 autores diferentes para vocês pesquisarem. Escolham um, dá uma aprofundada, pesquisa, pergunta, vai atrás dessas informações. E caminhando aqui, galerinha, para o fechamento da nossa aula, que a gente falou sobre os Jogos Olímpicos, sobre o teatro, sobre a sociedade grega, a figura das mulheres, tão importante, né, como que essas mulheres eram tratadas ou retratadas na sociedade grega. Eu vou fechar o nosso encontro de hoje deixando aqui um pedido muito carinhoso para que na nossa live de revisão, até a gente chegar lá à etapa da live, que vocês possam, é um exercício muito fácil, muito tranquilo, que vocês possam se imaginar vivendo na Grécia Antiga. Só isso. Peguei ali a seção do material de vocês, que se chama Hora do Estudo, que pergunta assim: você já se imaginou como seria a sua vida se estivesse na Grécia Antiga? De que forma você faria atividade do cotidiano, do dia a dia? Como, por exemplo, ir ao médico ou se alimentar. Por enquanto, galera, o que eu estou pedindo de vocês é só isso. Pensem como seria a vida de vocês se vocês estivessem vivendo na Grécia Antiga. Só isso. Para o nosso encontro de hoje, está maravilhoso, está excelente. E não percam a live, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses conteúdos. A gente vai resolver a atividade junto com vocês para que a gente possa ajudar firme e forte aí nos estudos da semana. Um abraço e até a próxima!